palavra. Obri- Obrigada pelo teu cuidado, obrigada pelos teus ensinamentos, Pai, que o Senhor tem usado as tuas servas e tem nos abençoado também com esse livro. Continue cuidando de cada uma, cuidando das nossas mentes, dos nossos corações, e que possamos, Pai, nos empenhar em aprender a cada dia mais e estarmos dispostas a fazer, a, a aplicar a tua palavra e a cumprirmos a tua vontade, Pai. Que possamos fazer como Maria, escolhermos a melhor parte todos os dias, Pai. Cuida de cada uma de nós, cuida de cada uma que não pôde estar também, e que o Senhor abençoe o nosso estudo, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Bom, todo mundo leu o capítulo. Atire a primeira pedra. Quem nunca subornou alguém? Alguém aqui nunca subornou ninguém? Alguém consegue atirar essa pedra? Eu não. Então, para completar ainda a autora, né, ainda conta começa o capítulo falando do filhinho dele de 2 anos, dizendo que ele menciona que a vida é dura. E eu me lembro da minha sobrinha Isabel, algumas pessoas conhecem a Isabel, e ela com 4, 5 anos, ela tinha esse lema: "Nossa tia, é a vida, né, é a vida". Para uma criança de 4, 5 anos tendo noção dos problemas da vida, é a sabedoria da inocência, né. Mas será que a vida realmente é dura? Realmente ela é injusta para nós, né? Ou nós ficamos sempre aguardando um retorno positivo das nossas ações? Mesmo procurando sempre fazer o melhor, parece que os outros não se importam com todo o trabalho que nós temos feito ainda. Será que a gente ainda fica patinando com isso? Como que o nosso coração reage a isso, né? Será que nós nos sentimos frustradas, solitárias, excluídas ou até mesmo ressentidas, como Marta se sentiu naquele momento em Betânia, de fazer todo o trabalho pelos outros e ninguém notar ou se importar? Será que isso acontecia somente com Marta ou nós também somos Martas na vida, né? Se imagine aí, né, você estando em casa, de repente chega mais ou menos 70 pessoas na sua casa. Qual seria a sua reação? A gente que mora em apartamento, a primeira coisa a gente ia ver neguinho saindo pela janela, né. Os apartamentos que a gente mora não comporta 20, que dirá 70. Mas imagina chegar uma grande quantidade sem aviso na sua casa, como que você se portaria, né, como que seria a sua reação? Hoje para nós seria fácil, liga ali ó, padaria, liga para um delivery, uma pizzaria, traz comida para todo mundo aí, paga no cartão de crédito, beleza, tranquilo, a gente daria conta do recado, a gente ficaria apavorada, mas teria uma solução viável. Agora você imagina, né, que naquela época não existia delivery, não existia celular, não existia telefone, para se fazer um pão você tinha que torrar o trigo, amassar o trigo, né, moer lá para fazer o pão, fazer o fermento, para fazer uma carninha lá, um jantar que fosse, teria que matar um novilho, matar um animal lá para servir, e quem já viu matar, quem já presenciou, sabe que isso não é rápido, né, não é igual você pegar um frango do freezer, colocar no micro-ondas, descongelou, põe na panela de pressão, rapidinho, meia hora tá pronto. Não, ainda tinha que cortar a lenha, tudo isso. Então você imagina como é que foi a pressão na cabeça de Marta naquele momento. E hoje é muito, eh, fácil a gente olhar e falar assim: "Nossa, Marta era uma exagerada, era não sei o que lá". Se coloca na situação dela. Garanto que nenhuma de nós teria feito diferente. Nenhuma de nós teria sentado e falado assim: "Ah, deixa aí o povo que se vira, cada um que pegue o que tem lá no armário e vai comer". A gente ficaria preocupada, porque é algo instintivo da gente, de mulher, não é verdade? É o que a gente faria mesmo. Então, é algo interessante a gente estudar sobre essa questão de Marta, quando a gente começa a olhar pelos olhos dela a situação. Olhar pelos olhos de Marta o que ela estava passando.
e talvez mais para frente a gente vai olhar pelos olhos de Maria, mas por enquanto nós ainda estamos na pobre, doce e Marta da nossa vida, né. Na página 15 do livro, temos lá um quadro mostrando 5 sinais de perigo de Marta, porque ela estava muito sobrecarregada, né. Você conseguiu se ver em algum desse sinal? Agora eu queria que vocês participassem um pouquinho, falasse se alguém conseguiu se ver em algum desse sinal e qual foi o sinal. Pode abrir aí quem tá. O meu é no celular, eu acho que não é a mesma página não, porque a página 15 acaba indo no capítulo 1. Ah, não. Então é naquele textinho, naquele subtítulo A Balança da Justiça. No celular aí é diferente. É depois daquele subtítulo A Balança da Justiça. Conseguiu achar, Ju? Então, alguém conseguiu se achar nesse quadro aí, alguma desses 5 sinais de perigo? Se quem achou, pode falar. Posso falar? Pode. Eu estava bem desesperada no mês passado. Na verdade, ainda estou, né? Mas o mês passado eu estava muito. Algumas pessoas sabem, poucas, que eu não gosto nem de falar que eu começo a fazer pressão na minha cabeça, né? Eu estou para terminar uma pós-graduação que eu inventei de fazer e não era nem para eu ter feito essa pós-graduação agora. E, na verdade, eu escolhi o ano passado, aí eu estava com 2 para fazer e acumuladas. E eu comecei a ficar com um monte de coisa para fazer. Aí estava vindo a prova da OAB e com essa questão de pandemia foi cancelada. Aí quando veio, remarcaram e veio tudo junto. Aí eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Aí comecei a entrar em desespero, comecei a ficar doente. Em alguns momentos eu achei até que eu estava com Covid novamente, porque a cabeça só faltava explodir, não passava com nada, né? Aí depois eu descobri que era o nervoso, a tensão. Aí chegou um momento, ai, detalhe, também fiz uma inscrição, faltando um mês, assim, que foi reaberta para um concurso de Suzano, da prefeitura de Suzano. Eu falei, realmente eu não tenho juízo. E me matriculei num curso de extensão, porque eu queria trabalhar na área de contratos e fui fazer esse curso. Eu falei, meu pai amado, aonde que eu estava com a cabeça de fazer tudo isso, né? Mas fui fazer. Aí começaram as pessoas a me procurar, minhas amigas e algumas pessoas, porque estavam precisando de ajudas. E eu falei, eu não posso deixar de ajudar todo mundo, eu não posso deixar de fazer as coisas da igreja, eu não posso deixar isso e aquilo. E eu poderia ter procurado ajuda, né, que eu ia conseguir ajuda com as pessoas. Aí teve um dia que eu sentei e comecei a chorar, eu falei, eu não vou conseguir fazer nada, eu não vou fazer nada, não vai dar para eu fazer nada. Aí simplesmente peguei e fiquei o dia inteiro chorando. Aí eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Aí o Jefferson chegou e falou assim, mas por que você está chorando? Você está passando mal? Eu falei, não, é porque eu não vou conseguir fazer nada da minha vida e eu acabei com meus sonhos, acabei com a minha vida e fiz um monte de coisa e agora eu não vou sair do lugar. Aí ele, calma, vai, coloca as prioridades, né, no papel e vai fazendo o que dá. Aí eu falei, mas não dá. Aí chegou um momento que eu falei assim, é só Deus. E realmente sempre é só Deus. É que a gente acaba pensando em último lugar, né? A gente não, eu. Aí eu peguei e falei, Senhor, e agora? O que que eu vou fazer? Tem a prova, tem isso, tem aquilo, eu não vou conseguir fazer nada, me ajuda. Mais uma vez eu não vou conseguir as coisas porque escolhi errado. E ali eu descansei em Deus. Aquela semana eu desabafei tudo que eu tinha e eu peguei e falei assim, se eu conseguir, amém, se eu não conseguir, amém. Mas eu fiquei tão tranquila que eu consegui ser aprovada, não passei no concurso, né, porque eram só 3 vagas, mas eu consegui ser aprovada no concurso, fui conseguindo fazer os meus cursos e aí a prova da OAB também não tinha, assim, teoricamente passado de primeiro momento, né, quando saiu o gabarito. Só que estava todo mundo falando, ah, essa prova está muito difícil e tem 10 questões que eles fizeram erradas. Aí eu falei, quer saber? Não vou nem ficar na esperança deles anularem, porque eles não anulam.
No dia seguinte eu tinha uma entrevista, eu falei: "Não posso nem parar para pensar, eu tenho que ficar bem, porque amanhã eu tenho que estar perfeita na entrevista". Aí eu cheguei na entrevista, eu só não apanhei de pedaço de pau, né, mas o advogado era tão arrogante, que ele chegou e falou assim para mim: "Primeira pergunta, fez a prova da ordem ontem?" Falei: "Fiz e não passei". Aí ele: "Como assim você já sabe?" Eu falei assim: "Ah, no gabarito eu acertei 37". Aí ele: "Sabe por que você não passou? Porque você não estuda com excelência. Se você estudasse com excelência, você teria uma pontuação com excelência e você teria passado com excelência". Aí eu olhei para ele assim, engoli, né. Falei: "Preciso do emprego, né, vamos se comportar aqui". Daqui a pouco ele: "Você sabe fazer petição?" Aí eu falei: "Sei. Inclusive eu estou trabalhando já faz 6 meses aí fazendo em casa, né, pegando algumas". Aí ele: "Não, você não sabe fazer petição". E começou, né, a agredir verbalmente, assim. Aí ele: "Me desculpa, mas eu não vou deixar nem você falar, porque você não sabe fazer e não sei o quê, não sei o quê". Aí começou. Aí quando chegou no final, eu peguei e falei para ele assim: "Você atende só essas áreas que você me falou ou você atende outras? Porque eu tenho clientes que eu não posso fazer petição, porque realmente tem que assinar na justiça comum. Mas casos do JEC eu estou fazendo, na justiça especial, estou fazendo e eu posso passar alguns clientes". Aí ele já mudou, né, ele falou: "Ah, a gente pode montar uma parceria não sei o quê". Aí eu falei assim, saí de lá desanimada, aí eu falei: "Jesus, ontem eu fiquei sabendo da reprovação, hoje apanhei desse homem aqui. Meu Deus do céu, mas será que eu fiz para merecer tudo isso?", né, e já saí assim revoltada. Mas assim, eu saí revoltada, assim, com a minha situação, não com o que Deus fez, porque não foi ele que fez, né, foi a situação. Aí eu falei: "Meu Jesus, mas quanta humilhação, para que tudo isso?", não sei o quê. Aí eu nem fui olhar a notícia de OAB nem nada. Aí uma amiga que me falou, né: "Você viu o que está acontecendo? A OAB já está admitindo os erros e já está começando a anular questões". Aí eu falei: "Ah, não vou nem olhar isso daí também, porque não vai atingir o que eu preciso". E não fui atrás. A minha amiga que puxou para mim e viu. Aí ela falou: "Ó, já anularam 3". Aí eu falei: "Para mim, uma só fez o efeito e eu vi o gabarito errado". Aí depois passou mais alguns dias, a OAB admitiu mais 2 erros. Aí ela falou: "Dá uma olhada, amiga, vê se está aí". Aí eu falei assim: "Ah, vou olhar por olhar, né". Olhei, estava a minha aprovação. Aí na primeira fase, né, que ainda tem a segunda. Aí eu falei: "Nossa, eu não acredito", mas eu nem imaginava. E o concurso foi a mesma coisa, né, o concurso eu falei: "Imagina que eu vou ser aprovada, eu não consegui estudar o suficiente, né". Não passei, porque eram 3 vagas, mas eu fui aprovada. Aí eu falei assim: "Nossa, como a gente às vezes reclama e esquece de recorrer, né, a Deus, porque é Ele que sabe o momento de tudo, é Ele que sabe. Ele é o dono da nossa vida e às vezes a gente faz uma pressão tão grande que a gente cria e faz aquela tempestade num copo d'água, né". Aí eu falei: "Não, eu vou começar a me acalmar, porque assim não dá, né". Às vezes a gente, cria umas situações que é igual uns trabalhos na igreja. Também fiquei muito apavorada, ninguém me cobrou nada, mas eu falei: "Eu preciso fazer, eu não posso deixar isso de lado". Aí também uma líder chegou e falou assim: "Por que você não faz isso? Faz assim, ó, faz uma semana sim, uma semana não". Aí eu falei: "Nossa, se eu soubesse que podia fazer isso, né". Então, assim, às vezes a gente não procura ajuda no lugar certo, né, e fica fazendo tempestade no copo d'água. Sim. Assim como Marta, né, ela se cobrou algo que ela não estava enxergando, não estava aproveitando o momento. Às vezes a gente precisa realmente ter esse cuidado, né, de olhar e ver se não estamos passando por esse perigo de estar, na verdade, colocando os bois na frente, a carroça na frente dos bois, estamos passando as coisas na frente. Mas alguém conseguiu se enxergar com algum sinal de perigo daquele quadrinho lá? Mais ninguém? Muito bem, então bola para frente, então. Na sequência depois do quadro, ela vem contando a experiência, aquela experiência da balança em cima do piano, aquela experiência lá da sua infância, né. A sua vida também tem sido medida pela balança da vida, do justo ou injusto, o legítimo e ilegítimo, ou estamos sempre nos decepcionando? É interessante quando a gente para e pensa, nessa questão da balança, como às vezes nós nos qualificamos, assim, como
isso é justo ou isso é injusto, ou isso é legítimo, isso é legítimo, e nós não olhamos a realidade da situação, a gente só vai olhar pelos nossos olhos. Eu lembro que uma vez, numa situação, uma determinada situação, a pessoa pegou e falou assim: "Olha, você está enxergando esse problema deste ângulo. Eu estou enxergando esse problema deste outro ângulo". Então, muitas vezes a gente precisa ser colocada em outras posições para a gente enxergar, né, as situações que nós estamos vivendo de uma outra forma. A Bíblia sempre fala, né, quando a gente ouve uma pessoa, a causa de uma pessoa, às vezes a gente acha que aquela pessoa tem a razão. Aí se você vai ouvir a outra pessoa que também está envolvida, aí você fala: "Opa, espera aí, não é bem assim". Então a gente tem sempre que, toda e qualquer situação, a gente tem que sempre olhar de outros ângulos, né. E é legal quando a gente vê que às vezes 2 cabeças acabam pensando melhor, né, outras pessoas, você está com um problema, você divide esse problema com alguém, essa pessoa te acha uma solução diferente, tem uma ideia diferente, então isso é bom, a gente ter esse pensamento, não achar que tudo está acontecendo só comigo, só com só eu tenho a solução, só eu sei fazer, só eu. Não, a gente tem que dividir esse fardo, né. A hora que Marta chegou com a sua preocupação e se colocou diante de Jesus e falou: "Olha, eu estou preocupada com isso, não estou achando justo eu estar correndo com todos esses participantes aqui, correndo em cuidar, alimentar, oferecer água, dar conforto para as pessoas, eu sozinha fazendo isso e ninguém está me ajudando". Então, a questão foi ela levar para a pessoa certa, né. A resposta talvez que ela ouviu, não foi a que ela gostaria no momento, mas foi a melhor resposta para ela. E às vezes isso vai acontecer com a gente, quando a gente acha que algo que está acontecendo conosco, que nem sempre a gente pode achar que está sendo justo, às vezes a resposta vai ser essa: "Não, não é bem assim, olha, isso vai ser diferente". Então a gente precisa ter essa percepção também, né. Também tem aquela ilustração que ela comenta no capítulo, né, sobre a frustração do sacerdote que viu a promoção do seu irmão, né. Aquelas pessoas que, são felizes, mas não quando afeta, quando tira algo que você estava almejando. E isso é muito triste, né. E aí vem os 3 Ds que Satanás usa para nos destruir, né. Aí vem lá a distração, o desânimo e a dúvida. São as estratégias, né, que Satanás usa e usa não só na vida, não usa apenas na vida de quem é servo, mas usa na vida de todo mundo. Então nós precisamos ter muita muita cautela quando nós estamos, eh, percebendo que algo está nos afastando, que algo está nos, eh, incomodando, tirando a razão da nossa vida, né. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre esses 3 Ds aqui que Satanás usa, né. O pessoal está se localizando aí no livro, no celular eu não sei que página que é, no livro é página 17, a partir da página 17, os 3 Ds mortais. Então vamos lá, No esse celular é a 28. 28 para quem está no celular aí, bem diferente, né, olha só. Então vamos lá, esses 3 Ds que ele fala aí, essa estratégia que, Satanás usa com todas as pessoas para desviar os nossos olhares da atenção de Deus e voltar para as circunstâncias, né, faz com que muitas vezes, a nossa felicidade dependa apenas do que está acontecendo ao nosso redor, né, ou receber uma boa notícia ou coisa do gênero, né. E aí quando a gente se sente realmente desanimada, e a gente acaba falando que Deus não se importa comigo e cria dúvidas, né, da ação de Deus na nossa vida, a gente vê como isso realmente é algo visível e muitas vezes, que acontece realmente na nossa vida, né.
Então vamos falar um pouquinho desses 3D. A primeiro D é a distração. Então Marta aparecia bem distraída, né, com seus muitos afazeres quando Jesus chegou na sua casa, né. Vamos visualizar, vamos fazer de conta que nós estamos assistindo um filme, vamos tentar imaginar Marta lá bem, né, com aquele monte de gente na casa dela, entra e sai, tentando lugar para sentar, e querendo beber, o povo chegou cansado de viagem, com os pés sujos, então queria água, queria ir no banheiro, toda aquela muvuca que deveria estar lá, né. E aí Satanás começou a trabalhar ali no coração de Marta, né, então ela, estava ali toda atarefada, distraída com tanta gente para estar cuidando, e Satanás começou exatamente, né, colocando as obrigações no coração dela, vendo a preocupação, vendo que ela estava atolada naquele prestação de serviço, e aí teve uma grande chance dela não prestar atenção em Deus naquele momento. E aí a minha pergunta para você, o que tem distraído você nesse momento, que tem afastado os seus olhos de Deus? Né? Vamos parar e pensar, o que que tem acontecido na sua vida agora, que tem tirado, que tem te distraído dos seus afazeres com Deus, da sua situação com Deus? Alguém quer comentar alguma coisa que notou aqui? Ninguém se distrai? Ai, que maravilha. Chega até inveja de vocês, viu? Ninguém se distrai. Ninguém vai falar nada? Então eu vou dar continuidade, mas eu vou pegar vocês ainda, espera não, viu? Alguém aqui recebeu a visita da rainha de copas na sua vida? Quem não assistiu Alice no País da Maravilha está perdendo, né? Assista, volte à infância um pouquinho, né? A rainha de copas, qual que era a frase dela? Cortem a cabeça, né? Quem não fazia o que ela queria, quem não agia da forma como que ela queria ela simplesmente exterminar a pessoa, né? Afinal, se você tem uma agenda a cumprir, né, mas ninguém compreende todo o trabalho que você tem e ignora totalmente seu trabalho, né? Coitado de quem passa no seu caminho na hora que você está possuída pela rainha de copas, né? Então cuidado para você não se distrair com as coisas que estão ao seu redor. Foque principalmente e primordialmente na sua vida, nas coisas que você tem principal e principalmente com Deus, sem negligência, né? Quando a gente busca em primeiro lugar o reino de Deus, as demais coisas vêm acontecendo, vêm fluindo. Então, quando a gente consegue fazer uma lista de o que é prioridade na minha vida, que eu tenho que fazer, isso ajuda muito, isso é importante para a gente, né? Para a gente não se distrair. A dona de casa tem mania de fazer 5 coisas ao mesmo tempo, e às vezes nem todas saem com excelência. Está cozinhando, mas está lavando roupa ao mesmo tempo, está descongelando alguma coisa, está arrumando uma gaveta, está pintando a unha, está arrumando o cabelo, está mandando mensagem, coisa e tal. Então, precisamos nos cuidar para a gente fazer e fazer bem feito. Às vezes é melhor a gente fazer menos coisa, mas fazer bem feito, do que tentar fazer tudo ser um polvo, né, ter milhões de braços aí, e não conseguir fazer nada bem feito. Então precisamos ter cuidado com as distrações que a vida pode nos colocar, e às vezes por mais inocente que seja, às vezes as distrações acontecem, né, às vezes é um filho pequeno que está lá toda hora, chorando, incomodando, então é hora às vezes de você parar de fazer o que está fazendo e dar atenção para aquele momento, ou é a hora que o marido chegou e você estava fazendo alguma outra, é hora de parar, pensar, ter o momento certo de fazer as coisas. O segundo D é o desânimo. Aí, como vocês não foram distraídas, eu estou achando que vocês também não se sentem desanimadas em momento algum, certo? Né? Nunca ninguém daqui ficou desanimada com nenhuma situação. Ninguém passa por dificuldade, afinal de contas, né? Nós somos livres desse mal, então, puxa vida, né? Quando a gente se distrai, o desânimo tá ali, ó,
andando bem lado a lado, bem juntinho, bem pertinho de nós, né. O cansaço muitas vezes nos leva a fazer e dizer coisas que nós não desejávamos nem fazer e nem dizer. O desânimo sempre nos caracteriza como inúteis, abandonadas e sem esperança, né. Mas como vocês nunca participaram e só viram em filmes, então fica tranquila, tá, vocês não sabem o que que é isso, né, então estou em paz com isso, vocês só sabem isso através de filme ou do livro, né, que leram, como é que a coisa é. Então a gente precisa tomar cuidado com isso, com as distrações, com o desânimo, porque o desânimo ele tira de nós toda a esperança, ele pode tirar todo nosso sonho, né, todo nosso desejo de continuar, podendo ainda gerar uma depressão, né. Então, muito cuidado, porque quando a gente se sente desanimada, muitas vezes a gente tem aquele caminho da autopiedade, né, principalmente quando a gente encontra algum obstáculo na nossa vida. Vocês alguém lembra daquele desenho do Hard? Ó céus, ó vida, ó azar, né. Ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me chama de meu amor. Então tem toda aquela autopiedade, a pessoa fica desanimada, acha que tem ninguém se preocupa, né, só os meus problemas são grandes, ninguém mais tem problema na face da terra. Então, muito cuidado quando a gente se vê, laçado pelo desânimo na nossa vida. Quando você se sentir assim, vai lá para a Bíblia e deixa marcado na sua Bíblia a passagem de 1 Reis 19, de 5 a 7, que fala ali sobre aquela questão de Elias, que Elias, depois de sofrer toda aquela perseguição com Jezabel, Deus foi lá e tirou todo aquele desânimo dele, ergueu ele. Então, quando a gente está desanimada, nós precisamos buscar Deus. Nós precisamos encontrar Deus, né. Então Deus chega ali e fala para ele: "Levanta e come". Quando a gente fica desanimada, geralmente a gente não tem vontade nem de comer, nem de fazer nada. Então muito cuidado, porque a gente entra num quadro, às vezes, até depressivo nessa situação. E quem tira a gente de depressão não é antidepressivo, não é tratamento, nada, é Deus, tá. Às vezes medicações antidepressivas até pioram a situação, até pioram o quadro, então muito cuidado com relação a isso. Procura Deus nesse momento, né, quando você se sentir distraída, eh, sobrecarregada, quando você se sentir ali, que não tem mais nenhum lugar para ir, vá para os braços do Pai, que Ele sabe exatamente o que nós precisamos e é Ele o único que pode realmente nos ajudar. O terceiro D é a dúvida. E Satanás é o cara que gosta de plantar dúvida no nosso coração. Gente, desde o início, se você, né, se voltar do início da Bíblia, desde o início, aquele cara sem vergonha já estava plantando dúvida no coração. Começou ali com Adão, com Eva, e depois foi nos filhos deles e todas as gerações, sempre colocando dúvida no coração, colocando desilusão, e isso tem funcionado muito bem. Nossa, como isso funciona, né? Porque afinal de contas, a gente se acha nesse momento de distração e de desânimo que a gente está sozinha, que não tem ninguém, que ninguém se importa com a gente, né? Nem Deus tem olhado para você. Olha como é triste ver como Satanás usa esses 3 Ds na vida da gente. Alguém daqui já foi flechada por esses 3D e quer compartilhar um pouquinho? Bem rapidinho? Nunca ninguém foi, né? Que coisa, eu fico tão assim, achando que eu sou a pior de todas, porque eu me vi tanto nisso aqui. Já me peguei distraída, já me senti desanimada e com dúvida então, mas
Eu tenho para falar que eu realmente, quando isso aconteceu comigo, eu busquei a Deus e foi Ele quem, né, conseguiu, eh, me tirar desse laço de Satanás. Quem conseguiu realmente, me ajudar nesse momento. Ninguém foi laçada? Puxa vida. E aquilo que fica batendo nesse capítulo é sempre a frase, né: "Senhor, não te importas? Senhor, não será que Deus não está se importando com o que a gente está passando? Com o que você está passando nesse momento na sua vida?" Acho que todo mundo nós estamos passando por momentos difíceis. Esse momento da pandemia não está sendo fácil para todos, né. A gente vê aí pessoas que estão com famílias, distantes, distanciadas, muitas vezes é igual você vê, a gente às vezes quer fazer uma visita e não pode, né, às vezes a gente quer passear e não pode, e a gente fica ali, né, será que como é que será que a gente está, né? Será que a gente não se sente nesse momento, ó, será que Deus fechou os olhos para o nosso país, para o nosso mundo e está esquecendo da gente aqui? Nós somos servos de Deus, por que que a gente está passando por isso? Né, afinal de contas, por que que nós estamos passando por isso, né? Como é que Deus se sente a respeito quando a gente acha que Ele não está se importando? Eu fico imaginando assim, quando você fala para alguém que você se importa para, ó, você está passando por essa dificuldade, eu estou me importando com você, e essa pessoa fala assim: "Ah, essa pessoa não está se importando nada, ela não está nem aí com o meu problema", né. Como é que você se sente? Você sabendo que você está se importando e a pessoa falando que você não está se importando. Não é chato isso? Né, às vezes a gente fala assim: "Nossa, eu me preocupo tanto". Eu lembro que quando meu cunhado e minha cunhada vieram de Minas para São Paulo, eles moraram um tempinho de aluguel em São Caetano e depois compraram um barraco, né, literalmente era um barraco mesmo, de madeira, tal, não sei o que lá, um barraco em Diadema. E assim, às vezes eu estava deitada ali, começava a chover e eu ficava assim: "Gente, tá chovendo na casa do meu cunhado, ele naquele barraco, com aquela madeira lá, com aquele plástico preto por dentro, que não era parede, aquelas telha velha de brasilite", e eu ficava incomodada, sabe, com aquilo. Eu falei: "Gente", e às vezes você ia lá e eles davam a impressão de que assim: "Ah, ninguém se importa comigo, olha como é que eu tô, né". E era tão doído no coração, a gente às vezes eu perdia sono por causa daquilo, e às vezes as pessoas não achavam que a gente se importava, né. Então eu fico imaginando, quando a gente fala isso de Deus, a gente está passando por uma dificuldade e, nossa, Deus não está se importando comigo, né. Como é que será o coração de Deus? Como é que fica? Se a gente que é a gente fica chateada, imagina Deus, né. Então, a gente se colocar no lugar, né, de Deus, quando a gente achar que Deus não está se importando. Deus se importa, Deus se importa tanto com a gente, que a gente não tem noção, é porque a gente é tão limitado, a gente não tem noção do que Ele está vendo adiante de tudo aquilo que a gente está vivendo agora, né. A dúvida, essa dúvida não ela não é pecado, mas quando a gente deixa que essa dúvida de achar que Deus não se importa, se alojar no nosso coração, aí sim ela se torna um grande problema para nós, né. Nós podemos com isso nos tornar incrédulas, e isso é muito sério para nós. Então, é muito importante a gente saber que Deus se importa, a gente se importar com relação a essas situações, mas não deixar essa dúvida, não criar essa dúvida no coração, achando que Deus não está nem aí para nós, para o ser humano. Tem algumas, pessoas que realmente acham que Deus criou o mundo, e agora cada um se vire, cada um por si próprio. Mas não é assim, Deus se importa conosco, Deus tem cuidado de nós. Se nós parássemos e víssemos todos os livramentos, todo o cuidado que Ele tem feito na nossa vida, muitas vezes a gente não teria palavras para agradecer. Seríamos como o salmista, né? Que darei eu por todos os benefícios que Deus tem feito na minha vida. Mesmo diante das dificuldades, das provações que temos passado, Ele mesmo assim ainda Ele se importa conosco e Ele tem feito, né, esse trabalhar na nossa vida. E é muito reconfortante nós sabermos que Deus
não se intimida diante das nossas dúvidas, né? Das nossas perguntas, dos nossos temores e até mesmo diante das nossas frustrações. O desejo dele é que nós confiemos no seu amor, pois ele sabe muito bem o que nós sentimos e o que nós pensamos. E o que Marta fez ao se colocar, né, diante de Deus e colocar lá e falar assim: Senhor, não te importa, isso foi certo ou foi errado? Foi certo. Por incrível que pareça, né? Ela confrontou ali Jesus, mas de certa forma, ela fez o que era certo realmente. Ela colocou todas as suas dúvidas, todas as suas frustrações aos pés de Jesus, que é o que nós devemos fazer, né? E o que a gente aprende com isso? O que que a gente pode aprender, né? 3 coisinhas que a gente aprende com essa pergunta de Marta: "Senhor, não te importa". Nós aprendemos que, primeiramente, nós podemos apresentar a Jesus todas as nossas necessidades, em qualquer hora e em qualquer lugar, porque Ele não está ocupado, nunca ocupado, que Ele não possa nos ouvir, que Ele não possa nos atender. Então, isso é importante a gente saber, mesmo que a gente esteja passando por um momento difícil, a qualquer momento você pode chegar aos pés de Jesus e se derramar diante dele e falar: "Olha, Senhor, eu sei que o Senhor se importa", né. A gente não precisa mais chegar e falar assim: "Olha, você não se importa", não, eu sei que o Senhor se importa, mas vamos conversar aqui de novo, olha aqui, olha, presta bem atenção que eu estou passando aqui, talvez o senhor piscou nessa hora e não viu direito o que está acontecendo aqui comigo, né. Chegar e realmente se colocar diante do Senhor, né, realmente falar qual que é. Jesus, ele realmente se preocupa com as nossas inquietações, ele nos responde com ternura, ele reconhece as nossas ansiedades. Você vê como Jesus respondeu para Marta, né. Ele poderia virar: "Sua louca, olha, em vez de você ficar se preocupando aqui, senta aqui, ó, eu vou morrer daqui a alguns dias e você não vai estar dando atenção". Ele falou assim: "Não, querida", né, olha a ternura no falar dele. "Não, olha só, não é assim. A sua irmã está fazendo o que é certo, ela está prestando atenção na hora certa", né. E a gente numa hora dessa, se a gente fosse Deus, né, misericórdia, eu tinha dado uns tapas: "Acorda mulher, presta atenção, olha eu aqui, você não está me vendo aqui não". Era bem assim que a gente ia fazer, né. Então, prestar atenção com relação a isso, né, Jesus, ele sempre nos responde com ternura, ele é bem diferente da gente, graças a Deus, né. E a terceira que a gente aprende, a terceira coisa que a gente aprende com essa situação, é que ele nos ama suficientemente a ponto de nos confrontar quando as nossas atitudes está errada, mas ele faz isso em amor. E mesmo quando a gente é disciplinado, dói, né, quem daqui ah, desculpa, vocês também nunca apanharam na vida, né, isso é só comigo mesmo, nunca ninguém levou uma cocinha, não sabe o que é, né, uma cintadinha, uma chinaladinha, uma correção, dói, dói, mas é bom, né. Ainda ontem o pastor estava falando na pregação de que, se a gente pudesse voltar atrás, não queria ter passado por muitas coisas erradas que nós fizemos na vida, mas muitas dessas coisas hoje nos caracteriza, nos ensina, nos moldou a ser como nós somos hoje. Então, muitas vezes, essa questão da disciplina de quando nós estávamos antes, vem para nos ajudar a nossa vida hoje, né. Então hoje a gente tem mais respeito, a gente tem essa questão de submissão, porque a gente foi educado, foi disciplinado para ser assim. Então isso é importante. E a forma como Jesus trata Marta, como ele tratou Marta, né, ouvindo a necessidade dela, mostrando a preocupação com aquilo que estava preocupando ela e orientando ela em amor, aquilo serve para nós também, né. Nós vemos que Jesus nos ama demais e ele nos dá mais do que muitas vezes nós desejamos, né, mas ele às vezes ele nos dá apenas aquilo que nós precisamos, às vezes aquilo que nós desejamos, muitas vezes não é o que a gente realmente precisa.
Então ele vai agir na nossa situação. E são essas situações que nos aproximam de Deus, né, e não as situações adversas não devem nos afastar de Deus. Então quando a gente se sentir nessa situação, é aí que a gente tem que buscar mais ainda a Deus, que a gente tem que mais, eh, nos aproximar de Deus e não nas dificuldades nos afastarmos. Muitas pessoas quando passam por dificuldades se afastam, né. Eu lembro uma vez uma amiga minha, da igreja lá do Ruge, e ela estava pedindo muito um emprego. Aí eu lembro que a gente conversou com ela, na época ela trabalhava na área de nutricionista, no hospital, essas coisas assim, e aí ela falava assim: "Eu quero um emprego, eu preciso de um emprego, mas eu quero um emprego que não me afaste de Deus. Eu quero um emprego que não me tire da comunhão de Deus, que eu possa participar das atividades, que eu possa, né, continuar crescendo e não arrumar um emprego e de repente eu vou trabalhar e não consigo mais ir para a igreja, não consigo mais participar, não consigo mais estudar a Bíblia, não consigo mais fazer nada". Então, muitas vezes a gente tem que ter essa sabedoria, né, saber para Deus: "Olha Deus, eu preciso de um emprego, mas que seja um emprego que me afaste". Então, Deus vai olhar e vai dar de acordo com a nossa necessidade, né. Às vezes a gente fala assim: "Olha, eu preciso disso, mas será que isso é realmente o que Deus tem para mim, o que realmente é de melhor para mim ou não?". Então a gente precisa ter bem essa situação, né. Jesus se importa conosco, assim como ele se importou com Marta, né, nós não podemos ter dúvida com relação a isso. Nós não podemos ter nenhuma dúvida do nosso coração com relação a isso. Agora é uma nova luta para nós, né, porque quando a gente aprende algo que a gente não deve fazer, a gente tem que exercitar. Então a gente não pode ficar mais duvidando de que Deus não se importa conosco. Eh, Se nem mesmo Jó, nós estamos lendo Jó aí, quem está acompanhando a leitura, né, diária, aí nós estamos no livro de Jó, né, se nem mesmo Jó conseguiu explicação de Deus para entender tudo aquilo que ele estava passando, todas aquelas dificuldades, imagina nós, né, por que que eu estou passando pelo que eu estou passando? Por que que a Nilma está passando pelo que ela está passando? Por que que a Paula passa pelo que a passa, né, por que cada uma de nós passa porque nós estamos passando, nós não vamos ter essa resposta de Deus, infelizmente. Lá mais para frente, com certeza, na eternidade a gente vai entender, mas por enquanto aqui essa resposta não vai chegar para nós não, a única resposta que vai chegar para nós é assim: "Olha, é assim que tem que ser, tá? Então, a minha graça te basta, vamos assim, vou estar moldando você com relação a isso, e vamos adiante". Não é segredo, a gente gosta muito de assistir filmes, e a gente gosta de assistir uns filmes drama, a gente não gosta de assistir aqueles filme, aguinha com açúcar, né. Quem gosta de assistir um filme que você olha: "Ah, blá, 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 blá", pronto, acabou. Nossa, foi perfeito, do início ao fim. Você gosta de aventura, você gosta de suspense, aquele negócio que te prende. A gente gosta muito de alguns filmes indianos, e as tramas dos filmes indianos são algo fantástico. O final é sempre inusitado, é aquilo que você menos espera, é o que vai acontecer. E a nossa vida é assim. Se a nossa vida fosse aquela aguinha com açúcar maravilhosa, da hora que a gente acorda, da hora que a gente nasce, até a hora que a gente morre, que vidinha sem graça ia ser a nossa. Mas Deus tem colocado alguns momentos de ações na nossa vida, de suspense, até terror, né, aparece também na nossa vida. Aparecem essas cenas na nossa vida, para nossa vida ser algo interessante, e não aquela coisa chata, aquele marasmo. Imaginou você chegar assim, quem que ia comprar um livro da sua vida com uma história chata, do começo ao fim, sem nenhuma emoção? Ninguém. Por isso que a nossa vida é emocionante. A minha vida, gente, é um best-seller, não vai nem ser um livrozinho qualquer. As Crônicas de Nárnia, ó, é assim, vai ser assim a minha vida, porque é muita emoção para pouca gente. Então é isso que Deus quer, Deus transforma essas emoções, Ele vai nos moldando com essas dificuldades, é isso que é interessante. E todos os momentos, todas as dificuldades, eu estou aqui, eu estou me importando com você, eu estou cuidando de você,
Eu estou te ajudando nessa dificuldade, mesmo que a gente não esteja vendo, ele está fazendo aquilo por nós. Então a gente precisa ter muita confiança, né, ele vai nos responder na hora certa, tudo vai ser revelado, ele sabe que a nossa jornada não é fácil. Nós temos desânimos, nós temos dúvidas, nós temos distrações, mas nada disso pode nos separar do amor de Deus. E no final ele vai saber muito bem o que é melhor para nós, né. Nós vamos aqui eu dei um resumão do capítulo, falei que mais que o homem da cobra, vocês não falaram nada, mas porém, contudo, entretanto, todavia, a Hiroko falou, então a Hiroko também está fora dessa acusação de silêncio. Nós temos questões, e hoje nós temos uma visitante também, vocês estão vendo aí, quem está vendo o nomezinho aí é Tamara, ela ainda não se apresentou fisicamente para nós, mas daqui a pouco ela vai aparecer, é uma amiga da Aline que está participando conosco hoje. Seja bem-vinda, Tamara, apesar de você não estar sendo vista por nós. Olá, prazer. Prazer, olá. Obrigada. Tá? É que eu estou na correria aqui, na janta, tudo. Ah, tá bom. Tá bom. Então, agora nós vamos para as perguntas, para reflexão e para discussão. Então, nós temos aí 7 perguntas, praticamente 8 perguntas, né? Então, cada uma vai fazer uma, doa ou não doa, tá bom? Não quero nem saber se você não fez, se não fez, vai fazer agora, aquelas atrasil, daquelas que, se sair também, vai levar puxão de orelha, hein? Então, vamos lá. Alguém quer ser a primeira? Quer fazer a primeira? Vamos ver quem é rápida no gatilho aí. Não, eu sorteio aqui, hein? Quem vai fazer a primeira? Página 227. Eu não sei que página que é no celular aí, quem tá no... É a página 237. Começa a questão número 1. Como que é a primeira? Você vai fazer, Ju? Eu só ia falar a página. Mas posso fazer, sim. Então tá bom, vamos lá. A Ju vai fazer a primeira aí. E a história de Marta e Maria traz lembranças de rivalidade entre irmãos para muitas de nós. De que conflitos com seus irmãos você se recorda? O que fez você para que seus pais anotassem? Nossa, a Juliana nessa pergunta vai ser o máximo, né? Então, eu lembro, assim, quando eu era criança, não sei se é bem isso que está perguntando aqui, que a gente se compara, né, com os irmãos e teve uma situação que eu fiquei muito chateada, porque, pelo que eu me lembro, né, numa foto que a gente tirou de criança, eu que aparecia do lado do meu irmão. E eu tinha aquela foto e eu achava que era eu ali, né? E eu achava, nossa, que bonitinha que eu era quando era pequena, né? E passando o tempo, minha irmã falou, não era você, era eu. Daí eu não acreditei, eu falei, não, aqui era eu lembro que eu tirei essa foto, bem um pouquinho de gente e achando que lembra alguma coisa. Aí eles falaram, não era você. Aí até meus pais falaram, não era você, era a Raquel. Aí para quê? Eu fiquei com uma raiva e eu cheguei a riscar a foto. Eu fiz um X assim, ó. Também não é eu, então leva X aqui. Eu anulei a foto. E então eu acho que foi uma coisa assim de rivalidade na hora, de criança, de adolescente, que aconteceu comigo. Tá vendo? Quem não conhecia a Ju, olha a Ju verdadeira aí, olha só. Parecendo as unhas. Nem a mãe dela sabia disso, olha só que lavagem de roupa suja. Tem essa foto riscada, hein? Tem a prova do crime, olha que legal, hein?
Muito bom, é. Geralmente a gente tem essa rivalidade mesmo entre irmãos. Acho que a única que pode não ter rivalidade aqui, pelo que eu sei, é a Aline, que ela é filha única, mas do resto eu acho que todo mundo tem. Por Quer não isso ter que eu não rivalidade. Não, imagina. Tá vendo? Sou Não. privilegiada, gente. É, né? Seus pais tinham que dar atenção total e geral para você. Senão não tinha jeito, né? Vamos lá, pergunta 2. Leia Lucas 10, 38 a 42. A gente vai decorar esses versos aqui até o final do livro ainda, né? Você alguma vez já fez a pergunta de Marta, Senhor, não te importas? Em que situação isso ocorreu e como Deus respondeu a sua pergunta? Quem vai ser a sorteada? Eu, Então fala, Aline. é, eu não comentei, nunca comentei muito, né? Já se passaram muitos anos, mas eu me lembrei do momento em que eu ganhei as crianças, né? Que os gêmeos nasceram e que a minha vida deu uma mudança completamente, mais de 360 graus, eu falo. E você até comentou, né? Comentou sobre a depressão e eu comecei a entrar em depressão. Eu não trabalhava, eu tinha uma vida totalmente agitada, trabalhava, era só o casal, fazia minhas coisas, de repente eu me vi ali sem o meu salário, eu não comprava as minhas coisas, e as crianças e que choravam, e eu comecei a perceber, né, os sintomas de depressão pós-parto, eu não queria ver as pessoas, eu não queria ir para a igreja, e ao mesmo tempo em que eu percebia isso, a família também percebia isso, mas eu me colocava diante do Senhor. Eu só chorava. Então, à noite, eu lembro quando eu ia orar, o que eu clamava a Deus era que eu não entrasse em depressão. Então, eu me lembrei muito disso, né? Senhor, te importas? Porque a minha vida mudou completamente. O que que eu faço? E eu chorei muito, por muitos meses eu fiquei assim. Então, eu falo que eu venci, não eu, mas foi pela misericórdia do Senhor, porque eu acredito, eu sei que muitas vezes medicamentos são importantes, mas a palavra de Deus é suficiente. E era isso que eu coloquei na minha cabeça, na minha mente, e sozinha eu busquei isso. Eu orava muito e pedi para que Deus me ajudasse a não cair numa depressão. E foi assim que Deus respondeu, com uma simples palavra do Alessandro. Uma vez ele falou para mim, vai se arrumar, vai na cabeleireira, e aquilo transformou, mudou. Então, a partir dali eu entendi e consegui me levantar. Muito bom. Medicação realmente às vezes é importante, mas às vezes a medicação às vezes atrapalha outras áreas, então a gente precisa tomar muito cuidado. E quando Deus ajuda, quando Deus responde, não tem efeito colateral, né? Você já sabe que medicação você toma para uma coisa e acaba prejudicando outra, né? Então, a solução de Jesus não tem efeito colateral, não tem nenhum outro problema, é perfeita, por isso que ela é suficiente, é a palavra correta para nós. Muito bom. A pergunta 3. Todas nós já nos sentimos sozinhas. Até mesmo os grandes heróis da fé se sentiram assim. Então, lá em 1 Reis 19, 1 a 18, com os 3D mortais, que é a distração, desânimo e dúvida, atacaram Elias depois de uma grande vitória sobre os profetas de Baal. Complete os exemplos. Então, a primeira exemplo, distração, o nosso livro já tem. E agora, quem vai responder as outras duas? Desânimo e dúvida. Quem é rápida no gatilho aí? Ninguém fez essa? Tão facinho. Oi. Paula. Vai, Paula. Pode falar? A Paula foi primeiro. A Paula. Então, eu respondi a do desânimo. Isso. Então, Elias, ele ficou desanimado, aí ele foi para o deserto, e ali ele pediu para morrer. Foi um Sim. desânimo que veio na vida dele. Eu entendi assim. Exatamente. E a dúvida, qual foi? Qual foi Não a fiz. dúvida?
Não fez? Não fez? Qual foi a dúvida? Qual foi a Não. dúvida? Alguém fez? A Aurora fez, Eu Aurora? não fiz. Não, fiz não. Não fez? Dúvida eu não fiz. Distração que eu fiz. Distração, ela já falou. Ela falou A disso. distração já veio como exemplo escrito. Que a ira de Jezabel o fez fugir para preservar a sua vida. O desânimo, ele caminhou pelo deserto sozinho. E a dúvida, então, ele achou que era o único profeta do Senhor vivo. Lembra no finalzinho ali, ele acha, eu sou sozinho. Aí Deus fala, não, tem mais 7.000 ali, ó. Tem um monte. Então, é a dúvida que tratou. Certo? Então, vamos lá. Pergunta 4. Deixa eu anotar aqui que foi a Paula que fez a 6. Pergunta 4. Nessa passagem, como Deus tratou Elias em seu desânimo? Como Deus tratou quando você se sentiu sozinha e magoada? Quem vai responder essa 4? Fala. Deus o consolou e dando ele alimento para refazer suas forças para a sua caminhada. Eu coloquei assim. Sim. E assim, Deus já deu cuidou da irmã com relação ao desânimo, a irmã já se sentiu desanimada e Deus tratou de alguma forma? Sim, Pode falar para a gente como foi? Pelo menos um. é assim, a gente, igual quando eu perdi meu marido, assim, eu fiquei uns dias, assim, logo no comecinho, deu, assim, muita, assim, tristeza, assim, porque foi bem uma coisa muito rápida, né? Mas eu comecei a pedir a Deus e ver, assim, que aquilo ele tinha feito, de repente, se ele tivesse ficado, seria mais difícil para ele, tanto para ele como para a gente, né? Porque ele foi um caso bem sério e a médica me falou que ele poderia ficar com sérios problemas. Então, aquilo Deus me confortou de uma forma assim, como falando comigo que era uma coisa que era melhor talvez ir do que ele ter ficado, né? Estava Porque nos planos, né? foi pouco tempo, mas a médica falou ele pode ficar com sequelas, né? Porque ele teve parado e voltou, mas não permaneceu. Então, naquele momento, eu senti a mão de Deus, assim, dando uma força muito grande, um conforto mesmo, assim, comigo. Eu acho que foi uma das, né? Que tem outras situações também que Deus tem agido. Imagino, se a gente fosse pontuar todas as vezes, a gente às vezes não conseguiria lembrar de todas as vezes que Deus nos ajudou nesse Nem momento. É lembra verdade. todas, né? Mas foi uma das situações que passei. Muito bom saber que Deus realmente. Pergunta número 5. Em Marcos 4, 35 a 41, os discípulos repetiram a pergunta de Maria: Senhor, não te importas? O que essa porção das Escrituras nos ensina sobre os momentos difíceis da vida? E aí pede também para ler lá Isaías 43, 1 e 2. Quem fez essa? Lili fez? Eu não fiz, mas falando agora, eu lembrei de um caso, que aqui é a passagem do temporal, né? E eu lembro que às vezes a gente talvez nem pense assim, né? Senhor, não se importa. Mas eu lembro uma vez que eu trabalhava numa papelaria, na General Osório, e eu nunca tive costume, agora eu tenho costume de dormir, que eu carrego até travesseiro, coberta dentro do carro. Mas eu nunca tive costume de dormir em horário de almoço. E teve um dia que eu almocei, eu apaguei. Não sei como, mas eu apaguei. E quando eu acordei, eu só ouvi aquela movimentação e teve um assalto na loja. Então, assim, Jesus acalmando a tempestade, né? Foi assim, Jesus se importou comigo, né? E eu trabalhava no escritório e foi onde eles entraram, que na época eles entraram para roubar cartucho de HP, que era caríssimo, né?
Eles queriam os cartuchos de HP. E eles foram no escritório, colocaram arma na menina do caixa que estava grávida. Então, assim, era o lugar onde eu trabalhava. Então, assim, era mostrando quanto Deus se importou comigo naquele momento, né? Então, às vezes, a gente nem imagina, né, o quanto Deus se importa com a gente, né? A gente, às vezes, murmura porque é safado, né? Sem vergonha. Mas Deus, a todo momento, ele se importa e nos pequenos detalhes, né? E nos grandes também. Então, é um desvio. Eu costumo reclamar muitas vezes. O Léo erra o caminho, eu fico, ai, mas errou. E não é assim, né? É Deus, né? Tudo a gente tem que ver Os livramentos que a Deus mão dá, de né? Deus, que talvez ali ia acontecer alguma coisa. Então, Deus, ele se importa com a gente todo minuto, né? Todo instante. Ele está sempre conosco, ele nunca nos abandona, né? E se nós permitirmos que ele tenha o controle da nossa vida sempre, tudo dá certo. É incrível como às vezes ele muda essa situação mesmo da nossa vida. Vamos lá, pergunta 6. Deixa eu marcar que a Lili fez aqui, porque depois não vai ganhar bala não, porque tá de regime, tá? Todo mundo tá de regime, não pode dar bala para ninguém. Leia o Salmo 103 e relacione no mínimo 5 das muitas formas pelas quais Deus demonstra seu amor por nós. Quem que fez essa? Eu posso responder? Pode, Nina. Então, 5 Pelo formas. menos 5. Tá. Ele perdoa, ele sara Uhum. nossas enfermidades, Uhum. faz justiça, é misericordioso e se compadece de nós. São 5, mas tem muito mais lá. Tem. Tem muito mais, tem muito mais. É por aí mesmo. Eu comecei a escrever, falei, passei dos 5, e foi. Passei dos 5, né? Aí tem que ele renova as nossas forças, ele é compassivo, ele é tardio em irar-se, ele dá o seu amor a todos, e aí esse salmo é maravilhoso. Realmente ele mostra muitas formas pelas quais Deus demonstra amor por nós. Sim, eu Muito fiz bem. igual da Nilma. É, né? É igualzinho Olha dela. só. Sara nossa enfermidade, tudo. Como o pai se compadece dos seus filhos. Igualzinho dela. Os 5. Muito bem. Muito joia. Vamos lá. A 7. Escreva uma carta para Jesus começando assim. Senhor, sei que tu me amas porque... 3 pontinhos. Alguém escreveu essa carta? Ou mesmo que não seja uma carta, pode ter sido um bilhete, né? Porque uma carta às vezes é muito longa. Mas alguém escreveu esse bilhetinho para Jesus e quer ler para a gente? Rê, você escreveu, Rê? Hein, Rê? Tá com o microfone desligado. Não, Cris, eu não fiz. Eu não li nem o capítulo. Eu estou acompanhando vocês. Pecadora. Eu sou como... Ainda bem que ela confessa os seus pecados. Né? Tamara, você fez? Eu peguei o livro hoje, mas agora eu vou fazer, pode deixar. Tá. Vamos ver. Adriana, você que está aí, Adriana, você fez? Ninguém fez essa? Eu fiz. Fez? Então, leia aí para nós. Como você disse, um bilhete, não foi uma carta, não, um bilhete. Ela vai merecer uma bala, hein? Ela vai sair da dieta, hein? Senhor, sei que tu me amas, porque derramou o seu precioso sangue na cruz do Calvário para nos salvar, para me salvar, porque me sustenta a cada dia, me livra de muitas coisas ruins e me perdoa dos pecados. Me perdoa dos pecados e é sempre misericordioso para comigo. Um bilhete. Muito bem.
Alguém mais escreveu um bilhetinho aí para... Posso ler a minha? Pode, Ana. Senhor, sei que tu me amas, porque, em primeiro lugar, deu a sua vida para nos salvar, me deu família, marido, todos os dias o alimento na mesa, e casa para morar e muitas coisas, etc. Olha só que legal, hein? Quem mais fez um bilhetinho aí para Deus? Fez, Lili? Fez, Hiroko? A Hiroko fez uma carta, porque a Hiroko não é de poucas palavras. É verdade, eu gosto de fazer uma carta, mas dessa vez eu fiz um bilhetinho, bem curto. Então, vê aí pra gente. Senhor, sei que tu me amas, porque me salvou, me transforma a cada dia e cuida de mim. Demonstra o seu amor para comigo com as minhas conquistas, que tem me entregado nos estudos, nos meus trabalhos, e não me deixa faltar o necessário. Cuida da minha saúde, da minha família e etc. Muito bem. Paula fez, Paula? Não? Fez, Ju? Minha mãe fez. Um bilhetinho também. Ninguém faz carta, mas agora tudo é bilhete, é só mensagem. Senhor, sei que tu me amas por ter me dado a salvação, por ter me suprido as necessidades, ter me dado saúde, alegria, paz, amor, ter cuidado de todos os meus familiares e ter me livrado de todo mal. Obrigado, Senhor. Obrigado, gratidão eterna. Olha que chique. Aline, você fez? Não. Não. É lição de casa para vocês. Vocês vão ficar com a lição tudo atrasada, viu? Meninas. A minha eu fiz um bilhetinho assim. Senhor, sei que tu me amas porque tens me livrado do mal, mesmo coisas ruins acontecendo ao meu redor, posso sentir isso. Tu demonstraste isso me livrando do inferno ao me resgatar, dando uma vida nova em Cristo, me dando um coração transformado e me moldando, mesmo que isso doa e dói, para me aproximar de ti. Tens ouvido o meu clamor, mesmo com tantas falhas que ainda possuo, e demonstra teu amor principalmente por ter me dado a certeza da salvação. Conhece todas as minhas ansiedades e fraquezas, e mesmo assim tu me amas. Tu mudaste a minha vida, e que através desse milagre eu possa também ser usada para levar o teu grande amor ao próximo. E o que mais chamou a atenção nesse capítulo para você? Aí agora todas podem falar. Todas podem falar. O que mais chamou a atenção? Vamos lá, vamos começar pela Ana. O que mais chamou a atenção de você, Ana? Desse capítulo. Foi o livro todo, o capítulo todo. Não teve nada assim que realmente um pontinho a mais. Foi no geral. Para mim foi tudo, gostei de tudo. Tá. Paula? Oi. O que mais chamou a sua atenção nesse capítulo? Foi sobre o que nós comentamos, sobre a distração, desânimo e dúvida. 3D. Isso eu creio que todas nós tivemos, né? E ainda temos, né? Mas com a ajuda de Deus a gente supera tudo. Uhum. Rê, o que foi para você? O que mais chamou a atenção? É o que a Paula falou, é os 3D mesmo. Eu acho que para pega é a distração. Eu acho principal minha, porque às vezes eu me distraio com outras coisas e deixo os meus afazeres com Deus, é o principal, que é o primordial, e às vezes eu foco em outras coisas e deixo isso.
Então, eu acho que são os 3D mesmo, que mais falou comigo é os 3D. Legal. Nilma, o que foi para você que mais chamou atenção? Tá desligado seu microfone, Nilma. Me desculpe. O que me chamou mais atenção é o me despertar, né, a não ser tão distraída quando estou lendo a palavra de Deus, por exemplo, estar mais atenta à voz de Deus. Uhum, muito bom. Lili? Assim, o que mais chamou a atenção, não foi chamar a atenção, acho que foi assim, que mais reforçou, né? Que às vezes a gente não para pensar o quanto Deus se importa com a gente. E fez refletir mais ainda, né? A gente vê, eu tenho o costume até de um erro que eu pego lá, que eu trabalho com números, e eu tenho o costume até de, assim, às vezes, uma conta que eu vejo que eu ia passar para frente muito errada, na hora eu falo, ai, obrigado, meu Deus. E, assim, a gente tem que mesmo ter essa prática, né, de agradecer que Deus, ele se importa em tudo. E desde um serviço que a gente está fazendo que pode fazer errado, Deus se importa tanto lá na frente, né, o que poderia acontecer se eu passasse aquilo errado para frente. Então, a gente fica menos distraída, né, e ver o quanto Deus se importa com a gente, né. Legal. Juliana, Aurora, qual foi a parte que mais chamou a atenção de vocês? Eu gostei daquela parte que ela fala do furgão, de não conseguir subir a janela, e ela estava com frio, né? Passando uma viagem de muito frio, e ela precisava subir aquela janela e Deus não atendeu a oração que ela fez naquele momento, do jeito que ela queria. E mais para frente ela viu o cuidado de Deus, que não deixou ela se congelar, né? Então, Deus responde de uma maneira que a gente não entende, e na frente a gente vai ver que é o melhor para a gente. Eu gostei dessa parte. Legal. E você, Aurora? Eu gostei, eu achei os 3D também, porque a gente vê que ele, mesmo tendo Deus dando ele o livramento, mostrando o poder dele, né, ele ainda teve a fraqueza, né, o desânimo, essa parte aí, a gente, o Elias, identifica muito com a gente, né? Nós temos Elias, né? Nós temos Marta dentro de nós. Então, um pouco de cada um. Então, achei essa aí também, foi a que eu achei mais. Legal. Quem não falou? Hiroko não falou ainda, né, Hiroko? A parte que mais me chamou a atenção foi no Fazendo Perguntas, na última linha aqui. Quando você tiver perguntas, não há lugar melhor para ir do que para os braços daquele que tem resposta. Quando eu me vi naquele desespero e eu fui buscar Deus, que eu falei assim, Ele pode me ajudar a passar por tudo isso, né? Apesar de minhas limitações, e Ele me ajudou. Legal. Leana falou, Paula falou, falou. Tamara, teve alguma parte que você mais chamou a sua atenção nesse capítulo? Teve a parte do coração desanimado, que fala de Elias, né? Do desânimo, que ele perde a esperança, que ele perde a morte. Então, eu passei por isso, e a Aline até me ajudou, sabe? Deus tocou no coração dela e ela me ligou, e aí a gente começou a orar junto, e então tive uma parte da minha vida que, assim, me tocou muito a história de Elias, que eu não tinha lido ainda,
E me tocou muito essa parte, mexeu muito comigo, porque eu me vi todinha ali. Legal. Aí agora você já sabe qual é a solução, né? Só buscar Deus que tá fácil. Sei. Quando a gente já tem o final da história, é maravilhoso, né? É. É muito bom. A Aline? É verdade. Oi. Na parte que a Juliana chegou a comentar, né, da história que a mulher conta quando ela estava no furgão. Deus se importa conosco e muitas vezes nós não vemos a resposta dele, porque nós queremos a resposta do nosso jeito. E ela não viu a resposta, ela foi ver a resposta de Deus quando ela chegou em casa. Ela não viu naquele momento, porque ela estava frustrada, porque ela estava desanimada. Então, muitas vezes na nossa vida, diante das dificuldades, nós não conseguimos enxergar a resposta de Deus porque nós não descansamos. Nós não vemos que Deus se importa conosco. E na página 29, aí maravilhosamente, ele falando, né, tão calmamente, ele nos ama tanto que ele não nos dá o que nós desejamos. Ele nos dá o que precisamos. Verdade. Isso é maravilhoso, porque se ele for dar o que nós desejamos, a gente está frita. Tem hora que a gente acerta, mas tem muitas vezes que não. Então, Deus se importa tanto conosco que ele nos dá aquilo que nós precisamos. E muitas vezes não é na nossa hora, como foi com aquela mulher no fogão. Não foi na hora dela, mas foi na hora do tempo do Senhor. E não foi nem do jeito que ela queria, né? E muitas vezes é assim mesmo para nós, realmente. Eu acho que a parte mais importante, de uma forma geral, é isso, é ver quanto Deus se importa conosco, né? Quanto Deus tem se preocupado conosco. E às vezes nós realmente não percebemos o quanto ele se preocupa. E acho que uma das coisas mais bonitas é a gente ver a forma tenra como ele responde conosco, né? A forma amorosa que ele responde. Não, não é assim, não é agora, é daqui a pouco. Isso não é o melhor, por mais que você queira, esperneie tudo, não é assim, vai ser do meu jeito. E é do jeito melhor que ele vai responder para nós. Alguém ficou com alguma dúvida, alguma coisa que quer acrescentar aí com o nosso nesse capítulo? Não? Então, nossa próxima reunião vai ser no dia 22 de julho, capítulo 3. Então, leiam, tá? Procurem fazer, porque a gente cresce quando a gente tem essa questão de vocês participarem, vocês fazerem as situações, se tiverem dúvidas, alguma coisa que não entendeu, alguma coisa, é bom a gente estar anotando para a gente ter a participação. Ok? Hoje a Berê está de férias, por isso ela não está aqui com a gente hoje. Tá? Férias merecidas. Então a Berê vai ouvir isso e vai saber que nós estamos aqui curtindo as férias, ela tendo férias por nós, né? E vamos orar então, para a gente estar encerrando. Quem gostaria de orar aí para estar encerrando para nós? Sabe quando o pastor pede para orar e assim as pessoas ficam todas assim, de cabeça baixa, olha para lá? Tá. A Aline pediu a oração. Ai, oremos. Senhor Jesus, nosso Deus, Pai querido, Pai amado, nós te louvamos, Senhor. Nós exaltamos o teu nome, porque nós não merecemos, ó Pai. Nós não somos dignas, Senhor, mas o Senhor maravilhosamente se importa conosco. O Senhor se importa, Deus, com a nossa correria do dia a dia. O Senhor nos ama, Deus, e isso é maravilhoso. Muito obrigada, Pai. Obrigada pela tua palavra, Senhor, que nos conforta, que muitas vezes nos levanta do chão, porque o Senhor nos ama. Que o Senhor fortaleça cada irmã aqui, ó Pai, para que não venhamos a esquecer disso, de que o Senhor nos ama e que o Senhor se importa conosco.
Muito obrigado por esse momento. Obrigado, Deus, pela vida da Cris, que conduziu. Obrigada pela vida de cada irmão. Obrigada pela vida da Tamara, que nos visita. Senhor, cuida de nós, nos sustenta no restante dessa semana, ó Pai. E que possamos, ó Deus, firmes e fortes, Senhor, conseguir, ó Pai, realizar a leitura do livro. O Senhor sabe as dificuldades, mas que o Senhor nos sustente, porque o que queremos, ó Pai, é aprender do Senhor, é aprender aquilo que o Senhor quer para nós, ó Pai, em nome de Jesus, amém. Amém. Então, nessa semana aí, escreve os 3D na sua geladeira, no espelho do banheiro, que quando aparecer a primeira distração, você já pula fora, a hora que aparecer o desânimo, você já pula fora, e a hora que aparecer, você, tô fora, Satanás está amarrado na minha vida. Não, agora o Senhor se importa comigo, e vamos buscar Deus em primeiro lugar. Amém, meninas? Mandem fotinhos para a Hiroko trabalhar aí, ela não fica... Vai fazer o nosso postzinho bonitinho aí, tá bom? Um beijo para vocês, boa noite, bom descanso, boa leitura aí, até a próxima, se Deus quiser. Amém. Beijo. Amém. Boa noite. Tchau, Beijo. meninas. Tchau, meninas. Obrigado, Tamara. Tchau, boa noite. Boa noite. Bem-vinda, Tamara. Obrigada. Boa noite. Tchau.